Pessoal, então vamos lá, nossa última aula aí do módulo. Vamos conhecer um pouco mais, ou conhecer do início, um dos circuitos integrados mais usados em eletrônica, ou usado diretamente, ou usado o seu princípio. Às vezes esse circuito integrado está dentro de outros circuitos integrados, porque a sacada dele é muito interessante, vocês vão entender por quê. Toda vez que você quer ou fazer uma oscilação de sinal, um sinal ligado ou desligado por um certo tempo, é, tanto em tanto em sinais, digamos assim, ondas quadradas, ou continuamente, digamos assim. Então a gente vai ver aqui as formas de aplicação, né? E a minha ideia aqui, dando isso manutenção, é para usá-lo como um oscilador, né? Então vamos ver. A pinagem do o 555 ele é desse jeito aqui, né? É um circuito integrado com 8 terminais. Então você tem o pino 1 é o Terra, GND. Pino 8 é o VCC, que é a tensão de alimentação dele, que vai entre 4,5 e 17,5. Você pode colocar fixo, né, nesse intervalo. O pino 2 aqui é o trigger, né, que é o disparo. A gente vai entender o que é esse disparo. É claro que o disparo tem uma relação aqui com a saída, né? A saída dele está no pino 3. Então esse cara vai dar o disparo. Tem um pino 4 aqui que é um reset, tá? Ou seja, um reset é para mandar a saída para zero, forçar a saída para zero, né? De certa forma, burlar a lógica que está aqui dentro para que isso aqui seja zero. Então, isso aqui geralmente vai ser usado em... Bom, tem várias ideias, vocês vão ver que uma delas seria você estar controlando alguma coisa e por segurança você precisa parar o negócio, né? Você usa o reset. O pino 5 a gente chama de um controle de tensão, quando ele é um pino menos usado, para fazer quando você quer mudar a referência de tensão. A referência não vai ser mais VCC, mas vai ser uma outra referência. Então muda para outras aplicações, mas é menos usado. Threshold ou limiar, ele tem mais ou menos a mesma função aqui do trigger. Vocês vão ver lá dentro como é que ele funciona. Então, dependendo de um certo limiar, um certo valor de tensão, ele vai ligar o 555, vai ligar a saída. E a descarga vai ser usada para ligar um capacitor aqui ao pino 7 para descarregar esse capacitor. Vocês vão ver que a gente vai estar trabalhando sempre em carregando e descarregando um capacitor. E essa descarga é feita através desse cara aqui, né? Ok? A gente tem basicamente 3 modos de atuação do 555. O modo que a gente está mais interessado agora para aplicação em chaveamento é o modo que a gente chama de astável, né? Que significa que a gente não vai ter um valor fixo na saída, né? Por exemplo, ele não vai ficar sempre ligado ou sempre desligado. Ele vai ficar num modo que varia, por isso que a gente chama de astável. Claro que é uma variação controlada, né? Por exemplo, uma onda quadrada com uma certa frequência e com uma certa largura de pulso, né? Então a gente chama isso aqui de astável. Ele vai estar sempre variando a saída. Ele pode também trabalhar no modo que a gente chama de monoastável ou monoestável, que ele vai produzir uma saída dependendo da resposta de entrada. Por exemplo, aqui eu tenho aqui um pulso negativo, e aí a partir do ponto que eu tive esse pulso negativo, ele liga, né, e ele pode ficar ligado por um tempo, ok?
e desligar depois. E o modo bistável, que vão ter dois estados, né, estáveis. Ele vai ficar ou sempre ligado ou sempre ligado, dependendo de um pulso que ele receber. Né? Reparem que são coisas diferentes, né? Esse aqui ele vai ficar sempre ligado num certo período, até que ele receba um outro pulso. Então, ele recebeu um pulso, fica ligado. Recebeu um outro pulso, ele fica desligado por aquele tempo. Esse aqui, ele recebe um pulso e ele vai ficar por um tempo naquele estado até que ele desligue, né? E esse aqui é sempre variando. Quem se lembra um pouco de eletrônica digital sabe que provavelmente lá dentro tem alguma coisa que lembra do seu estado anterior, né? Então, provavelmente tem um flip-flop lá dentro. Então é uma mistura aqui de analógica com digital, né? Dentro de um mesmo circuito. Então, vamos ver isso aqui. Deixa eu tirar essas anotações aqui que eu já tinha feito, para a gente fazer juntos aqui as anotações, tá? Eu vou explicar um pouquinho como é que ele funciona por dentro, tá? Só para vocês conhecerem um pouco mais, né? Não que necessariamente você tem que saber como é que ele funciona por dentro. Eu vou mostrar como é que ele é aplicado. Então, você tendo o datasheet dele mostrando como é que ele é aplicado, você vai ter já uma boa noção do funcionamento. Mas, como aqui a gente não fica no básico, né? A gente avança um pouco mais em cima do conhecimento interno do circuito integrado. Então, o 555, como eu já tinha mostrado lá na pinagem, ele tem aqui um VCC. Esse VCC pode ser entre 4,5 volts e 17 volts. Ok. É a entrada dele. Então, isso aqui é o ground, vai para a terra. Ok. E aí, dentro dele, ele tem 3 resistores dentro do CI, tá, pessoal? Tem nada, não confundam com os resistores que a gente vai trabalhar pro lado de fora. Dentro do CI, ele tem 3 resistores de 5K. Existem muitas discussões, né? A princípio, alguns falam que é por isso que ele chama 555. Aí tem o cara que criou isso aqui, que fala, não, 555 é por causa que era o número da sorte do nosso projetista. Então tem isso aqui, como é um CI de muitos anos e muito usado, tem até mitos em relação a ele. Mas o fato é que ele tem 5 resistores de 5K lá dentro, formando um divisor de tensão, né? Então repara que isso aqui é matéria lá do primeiro ano, né? Olha como é que nós vamos misturar tudo agora. Então, se ele tem um divisor de tensão com 3 resistores, você sabe muito bem que nesse circuito aqui, ó, a gente vai ter 1/3 da tensão aplicado em cada resistor, né? E aí, como é que essa alimentação é ligada aqui? Vamos prestar atenção primeiro no pino, nessa tomada de tensão aqui, ó. Então, ó, em relação ao terra, se eu colocasse um multímetro lá dentro dele e medisse do terra até aqui, nesse ponto, eu veria que tem 1/3 da tensão. Então, 1/3 da tensão, que você ligou, por exemplo, se for 9 volts, né, para ficar fácil de fazer as contas, 1/3 de 9 volts é 3 volts. 3 volts foram estar aplicados nesse comparador aqui, né, que é um amplificador operacional, na entrada não inversora do amplificador operacional, né? Ele vai estar sempre comparando esses sinais. Quando e o pino então inversor, que é o que vai estar sendo comparado, vai no pino 2, que é o trigger.
qual que é a consequência disso? Se a tensão do trigger for menor que 1/3 da tensão de entrada, tá? Ou seja, tiver aqui essa variação, né? Se tiver a mudança, que se tivesse 1/3, não daria nada aqui, né? Se ela for menor do que 1/3, a gente vai ter um sinal saindo por aqui, ok? E esse sinal vai setar um flip-flop, tá? Esse flip-flop ele tem uma saída Q barra. A gente vai ver aqui como é que ele vai funcionar, mas aqui ele vai acrescentar um estado aqui no nosso integrado. Então, vamos colocar que seja 1 aqui, tá? Vou colocar a simulação aqui que a gente pode ir fazendo junto com a simulação para entender o funcionamento. Ó. Aqui está o 555. O que eu fiz aqui para simular aquilo lá? Eu coloquei, vou colocar essas tensões aqui. Eu coloquei aqui uma tensão no, dá um zoom aqui. Coloquei a tensão aqui. Depois eu vou explicar os outros pinos, né? Eu coloquei no VCC aqui uma tensão de 9 volts, tá? 9 volts na entrada. Beleza? O pino 4 é o reset, e o reset dele ele é ligado lá no flip-flop, de forma que leve o flip-flop a 0, né? Então, se eu mantiver aqui esse cara com tensão, isso aqui vai estar sempre mantendo o flip-flop ligado, ou seja, ligado no sentido de estar funcionando, não no sentido de ficar com uma entrada ligada, né? Ele vai manter as memórias que tiverem aqui. Então, vamos lá, nós estamos trabalhando no trigger, a gente quer ver qual que é a influência do trigger. Então, ó, eu vou manter aqui está em 9 volts, ok? Vou até desligar a simulação aqui para partir do zero. Então, pelo simulador aqui, ó, vamos ver aqui como é que vai ficar esse negócio. Deixa eu ver se eu diminuo o zoom aqui. Isso aqui fica maior, né? Eu posso dar um zoom na tela. Olha aqui. Então, lembra lá do trigger? O trigger ele entra na porta inversora daquele comparador e ele é acionado toda vez que pelo divisor de tensão, né, do jeito que o divisor de tensão está, ele vai acionar toda vez que a tensão tiver menos de 1/3 daquele valor. Se eu colocar aqui a tensão, por exemplo, imagina que eu vou começar o sistema com a tensão exatamente em 1/3. A tensão exatamente 1/3, 3 volts, né? Então, vou zerar aqui e começar a simulação. Então, repara, se a tensão aqui está em 3 volts, né? E está ligado lá no trigger, o trigger não aciona aquele, o trigger não vai acionar este comparador aqui, né? Os dois vão estar em 3 volts, que é 1/3 disso aqui. Então, não tem diferença. Então, se não tem diferença, não tem saída. Não é? Pessoal, lembrando só uma coisa importante, tem outros componentes aqui, depois eu vou mostrar para vocês, tá? Então isso aqui é simplificado, né? Tem uma lógica aqui, né? Esse aqui, por exemplo, poderia sair um sinal negativo aqui se fosse maior do que 3. Não sai porque tem outras coisas aqui, tá?
Mas a lógica é essa. Então, se ele tiver aqui em 3 volts, nada acontece. O flip-flop não é acionado, né? Eu tô olhando por partes, né? A gente ainda não viu aqui o threshold, ou limiar, do que acontece com ele. Então, no primeiro instante, a saída do 555 está desligada. Agora, se essa saída aqui, por exemplo, estivesse abaixo, qualquer valor, tá, pessoal? Qualquer valor abaixo de 3 volts, nós temos a saída ligada, né? Reparem lá que a saída ligou e o LED acendeu. Beleza? Então, como ele está no flip-flop, né, e o flip-flop ele guarda aquela informação lá, agora eu posso subir para 7, pode cair para 0, nada acontece, tá vendo? Ele está fixo, né? Ele está fixo lá naquele valor de tensão, ok? Beleza? Então, a partir do momento que aqui no trigger tiver menos que 3 volts, ele aciona. Quando que isso vai mudar? Agora a gente vai lá para outro terminal. A gente vai olhar aqui o terminal de threshold, que é o terminal de limiar. Ele funciona como? Ele está pegando aqui no divisor de tensão 2 resistores, né? Se eu pegar o multímetro e medir isso daqui para cá, daria 2/3 da entrada. Então, 2/3 da tensão de entrada. Então, 2/3 da tensão de entrada vão estar fixo aqui. Quando que esse cara aqui vai ser acionado? Quando aqui na porta não inversora eu tiver mais do que 2/3. Então, se eu tiver mais que 2/3 de tensão aqui no limiar, esse cara vai acionar o reset do flip-flop e o flip-flop vai voltar para 0, né? E vai ficar lá. Então vamos ver isso acontecendo lá na simulação. Vocês vão entendendo, aos pouquinhos vão entendendo a lógica do negócio. Então esse cara aqui está em 1 volt, nada aconteceu. Eu vou subir a tensão dele até pelo menos 6 volts, né? Tem que estar em 6 volts. E esse cara aqui, ó, tem que estar lá acima de 3, né? Essa tensão aqui tem que estar acima de 3. Senão ela está mandando, de novo, ela está mandando 7 para 1. Né? Então, vamos colocar esse cara aqui. Ele já subiu a tensão e foi para 3 volts. Tá vendo? 3 volts. Então, esse cara está 3 volts. Esse aqui foi a 6 volts. Mandou resetar. Né? Eu posso, esse aqui pode mudar novamente. Vocês vão entender o porquê disso tudo, tá? Posso pôr para mais ou para menos, que nada acontece mais. Só vai ligar novamente, né? Na hora que esse cara aqui não tiver no reset, né? Vou até fazer esse teste. E esse aqui tiver menor que 3 volts, menor que 1/3. Menor que 1/3 liga, tá vendo? Menor que 1/3 liga. Vou voltar com ele para 3. Vou colocar esse cara aqui perto de 6. Vou dar um zoom aqui. Tá? Aí fica mais fácil a gente trabalhar. Vamos deixar ele perto de 6. Já desligou lá o flip-flop, tá vendo? Já resetou o flip-flop. Então, desligou. Então, ó, se esse cara aqui for para menos de 3, ligou. Vendo? Ligou o
o 555. Se esse cara aqui tiver mais do que 3, mais do que 2/3, né? E esse cara aqui tiver em 3, reseta o flip-flop, né? Então, de novo, 3 volts. O flip-flop está setado. Vamos ver se eu colocar aqui abaixo se ele liga. Ligou, tá vendo? Ligou o... Aqui ficou abaixo de 3. Na hora que esse cara voltar para 3, como esse aqui tem maior que 6, o reset manda desligar. Aí só vai ligar de novo na hora que esse cara tiver abaixo de 3, né? Então, essa condição que tem que acontecer. Se esse cara aqui, por exemplo, tiver abaixo de 6, eu posso colocar esse aqui no trigger. Eu posso disparar. Disparei. Ele pode voltar para 3 agora e nada acontece. Tá vendo? Nada acontece. Só vai acontecer quando aqui tiver mais que 6 e eu resetar o flip-flop. Ok? Então, ou seja, esse cara aqui é o trigger, eu disparo, esse aqui é o limiar. Quando aqui chegar a uma certa tensão, reseta o flip-flop. Aí qual que é a sacada, gente? Olha a sacada desse povo. Olha aqui dentro. Então, tem um flip-flop que vai fazer aqui, vai segurar essa memória pra gente. E aí o que eles fizeram? Eles acrescentaram mais um pino, que é o pino de descarga. Pô, mas descarga de quê? Descarga de um capacitor. Vamos entender por quê. A gente vai conseguir ligar aqui fora um capacitor, tá? E esse capacitor, ele vai ficar com o seu negativo virado aqui ligado no pino 7. Para quê? Para que toda vez que aqui for acionado, tá vendo? Toda vez ele tem um transistor lá dentro, um NPN. Toda vez que aqui tiver um pulso positivo na base do transistor, o transistor vai abrir e vai descarregar o capacitor. Para quê? Aí você começa a pensar, né? Então, esse pino 7 aqui é a descarga. E aí, pô, mas para que esse negócio de 1/3 da tensão, depois 2/3 da tensão e depois descarrega? Como assim? Que coisa esquisita, né? Agora vamos pensar junto aqui. O que acontece se eu tivesse medindo o trigger e o threshold, ou limiar, em um capacitor? Eu teria o seguinte. Imagina um capacitor carregando. Se o capacitor tiver a tensão menor, o capacitor para o lado de fora, se o capacitor tiver uma tensão menor do que 1/3 da tensão que é aplicada aqui, ó, no VCC, como é que está o meu 555? Está ligado. O capacitor continua carregando. Depois que chegou a mais que 2/3 da carga do capacitor, o que vai acontecer? O meu pino 6 de limiar vai mandar esse cara desligar. Não vai? Na hora que ele mandar esse cara ligar. Na hora que esse cara ligar, vai ligar o reset do flip-flop. O flip-flop vai mandar esse cara aí para 0. Então você vai ter aqui agora sinal 0. Antes você tinha sinal 1, você vai mandar sinal 0. Só que na hora que você mandar sinal 0, você descarrega o capacitor. Aí você começa o ciclo de novo. Descarregou o capacitor volta a tensão 0, começa a carregar de novo. Na hora que chegar 1/3, liga. 2/3, desliga, descarrega. E aí você tem um oscilador. Não é? Você vai ter um oscilador fazendo exatamente isso, né?
Cadê a nossa simulação? Então isso aqui eu simulei para vocês terem ideia de como é que é a ligação, né? Como é que é a tensão, como é que ele aciona ou desaciona, né? Agora eu vou pegar aqui, ó, eu já deixei a simulação pronta com o capacitor. Então, vou mostrar aqui a forma de ligar com o capacitor e já os resistores, tá? Deixa eu ver se tem na minha apresentação que fique mais fácil de ver. Tá aqui, ó. Então a gente vai colocar um capacitor, tá? A gente vai ligar o VCC. Esse capacitor aqui de control, ele não necessariamente precisa botar esse capacitor, tá? Esse capacitor aqui não vai influenciar. Ele não vai influenciar o funcionamento aqui. Às vezes se coloca só por uma questão de isolamento ou de estabilização desse control, porque eu falei com vocês que esse control é só quando você quer mudar a tensão de referência, tá? Então, não necessariamente esse cara precisa estar aqui. O capacitor importante é esse aqui, ó. Aonde que ele está ligado? Ele está ligado exatamente no trigger, ok? E onde? No threshold, no limiar. Fica ligado nos dois. Lembra? Na hora que eu tiver 1/3 da tensão aqui, ó. Na hora que tiver 1/3 da tensão aqui, no trigger, nós vamos ter saída. Na hora que tiver menos 1/3, você vai ligar. Mais de 2/3 vai ligar esse cara aqui. Desliga lá, né? Que ele é o reset do nosso flip-flop. E aí o que acontece? Tá vendo aqui esse pino de descarga? Esse pino de descarga aqui, ó, ele tá lá entre o coletor, cadê? Tá exatamente no coletor desse transistor. Toda vez que eu tiver então uma saída ligada, eu tenho o descarregamento do capacitor. O capacitor vai descarregar por onde? Ele vai descarregar por aqui, ó. Então você imagina esse pino 7 sendo ligado como se fosse um terra, tivesse uma chave aqui dentro, que é o transistor, sendo ligado diretamente pelo terra aqui. Então eu tenho dois resistores aqui. O primeiro resistor, onde que ele atua? Ele atua em série, tá vendo? Ó? Ele atua em série. O resistor R1 e R2 atuam em série com o capacitor. Se lembrarem lá para trás, né? Qualquer constante de tempo, quando eu tenho um capacitor sendo carregado, né? A constante de tempo é RC. Assim? O valor do resistor mais o valor da capacitância é o tempo que vai demorar para esse cara aqui carregar, né? Quanto maior for a resistência de R1 e R2, menos corrente vai passar aqui, mais tempo vai demorar para esse cara carregar. Então eu tenho uma constante de tempo mais longa. Quanto maior a capacitância do capacitor, mais carga ele é capaz de acumular, mais tempo demora para ele carregar. Então a constante de tempo também sobe. Ok? Então, num primeiro momento, eu tenho a carga do capacitor sendo controlada por R1 e por R2. Ok? A gente vai ver que tem uma formulazinha para fazer isso, para a gente calcular o que vai dar na saída. Mas essa é a lógica, né? Esse cara aqui carregando, os dois pinos monitorando, digamos assim, como é que está o valor da carga aqui. Se está menos que 1/3, o trigger aciona. Se tiver mais de 2/3, o limiar aciona, né? Ligando e desligando o flip-flop. E aí você vai ver o sinal na saída. Então, nesse primeiro momento, o tempo de carga vai ser proporcional a R1, R2 e o valor do capacitor.
Quando o out aqui, a saída for acionada, eu vou ter uma chave ligando aqui, como se eu tivesse uma chave ligando o 7, pino 7, ao terra. Então agora eu vou ter uma corrente fluindo aqui. Fazendo o quê? Descarregando esse capacitor. Ok? Esse cara vai ser descarregado. E o tempo de carga vai estar relacionado aqui ao R2 e ao valor do capacitor. Tá? A gente vai ver como é que isso vai aparecer nas fórmulas. Estou mostrando o funcionamento para vocês entenderem as fórmulas. Mas quem quiser ir direto para as fórmulas, vai funcionar também. Tá? Só estou mostrando aqui para não falar que eu estou só enfiando fórmula. Né? Explicando como é que é. Bom, então nesse modo que a gente chama de astável, a gente pode setar a frequência de saída dessa onda quadrada aqui entre 0,01 Hz até 500 kHz. Existem fabricantes que conseguem chegar até quase 1 mega. Né? Então é bom, às vezes, conferir o datasheet do que você está usando, para ver se você não precisar mais de 500 kHz, tá ok. E os valores dos resistores devem ficar, o R1 e R2 deve ficar entre 1K e 3,3 megaohms, tá? Então entre 1K ohm e 3,3 megaohms. E o valor do capacitor deve ficar entre 500 picofarad até 2200 microfarad, ok? Aqui, ó, geralmente a gente coloca aqui um eletrolítico, né? Porque às vezes não tem eletrolítico com esse valor aqui, né? Então aí bota um de disco mesmo. Mas pode botar aqui, que pode ser um eletrolítico, tá? Não tem problema não. Pode ser capacitor desse ou pode ser um eletrolítico. Então, reparem que essa vai ser a nossa forma de funcionar. Olha lá na simulação. Que bacana a lógica desse negócio. Cadê a simulação? Então aqui, o capacitor, eu começo do zero, né? Vamos imaginar que eu vou tentar colocar um capacitor aqui bem grande para ver se eu consigo fazer ele lento para vocês perceberem, tá? Então, se eu botar um capacitor aqui gigante, tá? Vou até extrapolar o que eles estão falando lá. Vou colocar um capacitor lá de Faraday. Deixa eu ver se ficou muito. Repare, o capacitor está carregando. O capacitor descarregou. O problema é que ele não dá tempo de descarregar, tá vendo? Então por isso é que tem aquele limiar lá. Vou voltar aqui. Não deu certo a minha simulação. O meu jeito de simular. Queria mostrar exatamente o tempo certo. Mas não vou conseguir. Então volta lá para 1 microfarad. Então, repare lá o que vai acontecer. O capacitor carrega. Num primeiro momento, deixa eu ver se eu consigo pegar então, ó. Num primeiro momento, o que está acontecendo? O trigger, né, está em menos de 2/3 da tensão do capacitor, da tensão de alimentação, que é 5 volts, né? A máxima de tensão que vai ser aplicada aqui é 5 volts, né? Então, o capacitor começa a ser carregado por esses dois resistores aqui. Enquanto o trigger, como o trigger está a menos de 1/3, o flip-flop lá dentro está ligado e eu tenho saída, né? O out aqui. Aí vamos continuar rodando. Chegou um momento, o que aconteceu? O limiar, que é esse pino aqui, ficou acima de 2/3.
Quando ele fica acima de 2/3, ele reseta o nosso flip-flop. Quando ele reseta lá o flip-flop, ele liga aquele transistor. Aí o que o transistor faz? Aqui, ó, descarrega. Ó. Tá vendo que ele está descarregando? Aqui agora tem uma corrente muito pequenininha e a corrente agora está descarregando por aqui. Ó. Tá vendo onde está a corrente alta? Tá pelo discharge. Tá descarregando. Na hora que ele terminar de descarregar e for novamente menor que 1/3 da tensão, o trigger vai acionar de novo. Já acionou. Dê uma olhada aí que vocês vão conseguir ver, ó. Ó. Carregou, ó. Menos que 2/3. Mais que 2/3, desliga. Ligou. Então você consegue fazer o controle de tempo ligado e desligado pelo capacitor e pelos dois resistores. Porque ele está sempre comparando como é que o capacitor está carregado. Ok? Então essa aqui é a lógica do modo astável. Bom, as fórmulas são assim. Ó. A frequência de oscilação ela vai ser dada por um fator de conversão, porque existem perdas internas, já pensando ali também em fuga no capacitor tal. Então isso aqui você consegue tirar lá do datasheet do integrado. A frequência vai ser dada por 1,44, um número fixo, né? Dividido por R1 mais 2R2 vezes o valor da capacitância. Ok? Eu até fiz aqui uma planilha para ficar fácil. Porque se você colocar na internet assim, cálculo do 555, já tem tudo pronto, tá? Você coloca lá os valores, só que você tem que você só não pode colocar absurdo lá. Valores de capacitores acima daquilo lá, né? Daqueles que eu coloquei, ou frequências diferentes do que ele é capaz de produzir. Né? Então, o inverso disso aqui é o período, tá? Então, eu coloquei aqui, ó, na planilha até como é que calcula o período, né? O período vai ser o inverso, então vai dar 0,693, que é exatamente o inverso disso aqui. Não sei se vocês estão conseguindo ver direito, né? Deixa eu dar um zoom aqui nesse negócio. Posso até colocar essa planilhazinha lá para vocês já usarem ela. Carregar ela lá. Então aqui está calculado. Aqui está calculado o inverso que é o período aqui, né? A frequência está dando a frequência inversa do período, então seria 0,693 vezes B1 aqui, que é o meu resistor 1, vezes 2 vezes B2, que é o meu resistor 2 aqui, ó, vezes o valor da capacitância. Deixa eu ver se o datasheet está aberto aqui, ó. Aqui está o datasheet para vocês verem aqui de onde que eu tirei isso, tá? Aqui é o datasheet do 555. E aqui está a fórmula, tá vendo? Qual que é o período da operação astável? 0,693 R1 mais 2R2 vezes o valor da capacitância. Ok? Depois a gente vê aqui o período T1 e T2. Isso aqui é a frequência total, né? A frequência, ou seja, entre o tempo ligado e desligado somados, né? Então na hora que vai projetar, a gente coloca aqui um valor, sei lá, por exemplo, vou colocar um valor aqui de 1000, aqui um valor de 1000, ok? Então ele já calculou para mim aqui, ó, o valor do capacitor eu coloquei aqui 4,6. Atenção na hora de colocar isso aqui, hein? Se vocês forem usar a minha planilha,
Então, por exemplo, se o capacitor fosse de 1 microfarad, tem que colocar em microfarad, tá? Então, 1 microfarad é 1 E. Agora na calculadora de vocês que tem um Ezinho, isso aqui significa vezes 10. Então, 1 E a menos 6 significa 1 vezes 10 a menos 6. Tá? Então, isso aqui seria um capacitor de 1 microfarad. Então, aqui ficou, ó. Aqui não pode ser, isso aqui tem que ser pelo menos 1000, né? Então, aqui, ó, ficou dois capacitores iguais, né? Um capacitor de 1000, outro capacitor de 1000, um capacitor de 1 microfarad. O período vai ser 2,08 milissegundos, é o período total da onda ligada e desligada, e a frequência 481 Hz, que é o inverso do período, né? Então vamos simular isso aqui. Aqui está a simulação então do 555 no Multisim. Pode usar os simuladores que vocês quiserem, mas basicamente o que eu coloquei lá, está aqui ligado o meu limiar e o trigger ligados no capacitor. Botei o capacitor de 1 microfarad, igual está calculado lá. O reset dele vai ficar sempre ligado no positivo aqui, porque eu não quero que o reset geral, né, do 555 fique desligado, né? Para ele funcionar, ele tem que estar ligado, né? Tem que estar alimentado. VCC aqui é 12 volts, ok? Tanto faz. Não muda essa questão do tempo, né? Dois capacitores de 1K e o capacitor de 1 microfarad, né? Aí a saída dele eu liguei aqui num LED, botei um resistorzinho aqui para limitar a corrente do LED e vamos simular. Então tem que dar uma frequência próxima daquela que está calculada aqui, ó, né? 481 Hz. Vamos ver? Então, liguei o simulador, o LED está piscando. Vamos olhar aqui no osciloscópio. Então, autoset. Vamos pegar aqui uma single onda. Vamos ajustar para a gente ver a onda. Vamos ver o tempo todo ligado. Aqui, ó, 500 milissegundos, né? Vamos ver se dá para dar um zoom. Não sei se vai dar para o zoom. Bom, aqui está dando 500 milissegundos. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom nessa tela aqui. Então vamos lá aqui, ó. Vou dar um zoom com a lupa aqui. Pra gente poder ver aqui a onda. Então, ó. Aqui está em 500 milissegundos, né? 500 milissegundos aqui. Se aqui está em 500 milissegundos, a gente tem 500. Reparem a onda, né? Ela está ficando esse tempo todo ligado e esse tempo aqui desligado, ok? Depois a gente vai ver como ajustar o tempo ligado e desligado. Então ela ficou esse tempo todo ligado, depois esse tempo desligado, depois ela continua e vai dessa forma. Qual que é o tempo total? Que é o período? É o tempo entre tudo ligado e tudo desligado. Então vai dar aqui, ó, 500, que é daqui até aqui dá 500. Daqui até aqui dá mais 500, 1000, ok? Daqui até aqui dá mais 500, 1500. Daqui até aqui dá 2000 microsegundos. E aí tá dando aqui mais um tracinho praticamente, ou um pouquinho mais, né? Como isso aqui está dividido em 5, então é mais 100 milissegundos. Então tá dando 1000, 2000, 2100, um pouco mais de 2100 milissegundos de período. Quando dá isso em frequência? Eu espero que esteja tudo parecido lá, ó. Quanto que dá isso em frequência, pessoal? Olha lá, tá dando mais ou menos aqui, ó. Ali tá dando 2,08, né?
Eu falei lá que está dando 2100 milissegundos. Aqui ó, o período, ó. 2,100 milissegundos. Quer dizer, 2100 microsegundos, né? Ela está em microsegundos. O que vai dar em torno de 2,1 milissegundos. Lá está dando 2,08, né? Dá uma diferença na minha medição. Eu acho que esse tem como a gente colocar aqui já para ele medir direto. Vamos aqui em Measure. E ele já está me dando a frequência aqui em cima, ó. Cadê? Então, isso aqui vai dar mais ou menos 2.200 microsegundos. Não, 2.100 microsegundos, né? 2.100 microsegundos. Você pega 1 dividido por 2.200 microsegundos, vai dar a frequência que dá em torno ali, ó, de 471 Hz. Aqui está já a medida no osciloscópio, tá vendo? O osciloscópio já está medindo aqui para mim. Então, se a gente volta lá na planilha, que é o que está fazendo a conta, vamos ver se bateu. Ali está dando 471. Tá vendo? Aqui deu 481. Deu uma diferencinha aqui, mas tá bom, né? Tá próximo. Essa é a frequência aqui. Se eu mudasse aqui ou o valor do capacitor ou o valor dos resistores, eu mudo essa frequência aqui, né? Por exemplo, se eu colocar aqui um capacitor de, sei lá, de 9 microfarad, pode, né? Vai até 2.200, né? Então vamos colocar um capacitor de 10 microfarad. Vamos ver se muda muito. Então, aumentei o valor do capacitor, né? Como eu aumentei o valor do capacitor, ele agora demora mais para carregar, né? Como ele demora mais para carregar, o que aconteceu com a frequência? Caiu, né? Então é isso aqui. Lá agora é 9 microfarad. Então, se eu colocar aqui 9 microfarad, mandar simular, vamos pegar aqui vamos pegar a onda aqui, AutoSet, vamos pegar ela aqui, vamos dar o zoom, né? Vamos pegar uma single onda, dar o zoom. Então agora mudou, né? Repara que agora o período deve ter ficado bem maior. Ficou mesmo. Agora cada divisão aqui agora é 5 milissegundos, né? Antes era 500 microsegundos. Então a gente tem aqui 5, 10, 15, 15 mais 4 aqui, ó, 15, 19 milissegundos entre o tempo ligado e desligado, né? Vamos medir. Tá dando 52,4 Hz. Então tá batendo marromeno com os cálculos, ok? Aí, ó, aqui tá dando 48 Hz e lá tá dando 52 Hz, tá muito perto, ok? Entenderam a forma de variar a frequência? Então agora eu vou mostrar para vocês a forma de variar o período ligado e desligado, tá?
Dá um minuto aí que eu vou mostrar para vocês então o período de tempo ligado e desligado. Bom, agora em relação ao tempo de ligado e desligado, a gente tem essas duas equações aqui. O tempo em que a saída permanece no nível alto é dado por T high, né? TH, ou seja, tempo de alto, tempo ligado, que é 0,693, que é isso aqui invertido, né? Vezes a capacitância, que multiplica R1 mais R2. É o que eu falei com vocês naquela hora, né? O tempo de carga desse capacitor aqui depende de quem? Depende desse resistor e desse resistor. Onde está eles aqui? Então aqui, R1 mais R2. Né? Lembra que a constante de tempo é R vezes C. Então, R1 mais R2 estão em série, vezes o que? A capacitância. Então, o valor desse capacitor aqui. Esse fator aqui é um fator de correção, tá? Fator de correção do circuito. Então, se não tivesse fator de correção, seria só RC. Como o R lá são dois resistores, R1 mais R2, ok? Então, esse aqui é o tempo de ligado, tá bom? O tempo desligado é quando o tempo que a saída permanece em nível baixo é dado pelo quê? É dado pelo tempo de descarga do capacitor. Não é? E ele é descarregado por quem? É igual eu falei com vocês aqui. Ó. Quando aqui está em nível alto e aquele transistor é acionado, o tempo de descarga, a descarga é feita pelo pino 7, fechando esse circuito aqui, R2 e o capacitor fechado no térreo. Então a corrente vai fluir por aqui. Então, tempo de descarga não tem o R1, tá vendo? O tempo L, ou tempo low, é 0,693, que é o fator de correção, R vezes C, né? R2 vezes RC. Na planilha que eu fiz, eu já coloquei esse tempo sendo calculado aqui, ó, tá vendo? O tempo está calculado aqui, e o tempo está calculado aqui. Qual que é a porcentagem de ligado e desligado? Que isso é importante para nós, né? A gente quer, por exemplo, fazer lá um PWM, alguma coisa assim. Quando eu faço essa conta, eu tenho o tempo e eu já coloquei a porcentagem do tempo ligado. O que é a porcentagem do tempo ligado? É o tempo, o período dele ligado, dividido pelo período total, vezes 100. Está aqui a fórmula. Então, dessa forma que a gente está aqui, ó, ele vai ficar 66% ligado e o tempo desligado é aquela outra fórmula, usando o resistor 2, dividido pelo período, vezes 100 é o tempo desligado. Né? Tanto que você consegue ver aqui no multisim, ó, aqui a gente está com um capacitor de 1K e um capacitor de 1K também, um resistor de 1K. Então, ó, deixa eu dar o zoom de novo aqui. Então, quando eu dou o zoom aqui, vocês conseguem ver, ó, aqui, ó, o tempo ligado está bem maior do que o tempo desligado. Né? Porque pela conta lá, está dando 66% ligado e só 33% desligado. Como é que eu faço isso ficar mais ou menos igual? Eu tenho que mudar os valores dos resistores, né? E como é que eu faço isso? Lá na equação, ó, se por exemplo, se eu passar aqui está com esse cálculo aqui de um 48 MHz, né? Quem que regula o tempo desligado? É o tempo de descarga do capacitor, que é o que? O R2. Vamos colocar ele 10 vezes maior. Tá? Coloca ele para 10K. Agora ficou mais próximo, tá vendo? 52% ligado e 47% desligado. Está mais próximo. Com esse capacitor aqui ficou uma frequência de 6 Hz só.
Então eu vou mudar aqui também o capacitor. Vamos colocar um capacitor de 1 microfarad. 1 ou 0.1. 0.1 expoente menos 6. Pra gente ter... Opa! Que deu errado aqui. Zero ponto um é 0,1, né? 0,1 expoente menos 6. 0,1 microfarad. Então aí, ó. Uma frequência lá de 687 Hz. 52% ligado, 47% desligado. Essa frequência tá... beleza, vamos testar ela lá. Então, eu vou vir aqui agora e vou passar aqui o meu capacitor para 10K. E vamos simular. Auto set. Não ficou bom o trigger, não. Vamos ajustar aqui. Vou aumentar aqui também a divisão para a gente poder ver melhor. E vamos pegar um single. Beleza, tá vendo? Agora ficou melhor. Ó. Tá vendo que a parte desligada e a parte ligada estão mais ou menos iguais? Vamos ver se a gente consegue medir a frequência aqui. Measure 7,47 Hz. Não sei se ficou medido. O capacitor também eu não mudei, né? Ficou como aquele cálculo que eu tinha feito no início, né? Sem mudar o capacitor. Vamos mudar o capacitor aqui que eu esqueci. O capacitor eu estou colocando agora de 0.1, né? 0.1. É isso mesmo? 0.1 microfarad. Auto set. Liga o simulador. Vamos diminuir aqui agora. Atenção. E vamos dar um auto set aqui. Não, single. Aí tá dando um bizil ali. Por algum motivo que eu não sei porquê. Engraçado, aqui deu uma falha na simulação. Por que será? 0.1 microfarad. Deu 268 Hz. Só que a simulação ficou errada. Deixa eu ver por que ficou errada. Auto set. Não gostou desse capacitor alto aqui não. Mexer na frequência. Vamos colocar um capacitor de... Vamos colocar um capacitor de 1 microfarad. Não, 0, põe menor, 0,1 microfarad, ver se piora ou melhora. Aí ficou melhor. Então, 0.01 microfarad. Ficou mais bem ajustado agora, né? Vou aumentar aqui. Single. Vamos medir. Então deu 6.65 kHz. 6.650 Hz com esse capacitor aqui. Então a gente vai usar 0.01 microfarad. Então 0,01 expoente menos 6. Olha lá, 6,8 kHz, né?
Tá dando mais ou menos aqui, ó, 665 kHz. Entenderam então como é que influencia aí cada um? Então tem até um grupo aí daquele trabalho final que pode usar o 555, né? Então vocês têm que fazer as simulações e ver aí os valores, ó, para encontrar o R1 e R2. Deixa eu ver se está faltando alguma coisa. Então a última informação ficou faltando aqui em relação à tensão de saída, tá? Tensão de saída vocês podem dar para observar que ela está ficando próxima da tensão do VCC, tá ok? Então se eu tivesse um VCC, aqui estou com um VCC de 12 volts e que está dando praticamente 12 volts. Se eu tivesse um VCC de, sei lá, 9 volts, isso aqui deve cair. Caiu, tá vendo? Caiu aqui para menos de 10, que é 9 volts, tá? É a tensão de saída. Então, a tensão de saída você controla por aqui. Os tempos vocês viram. Vamos pegar aqui a potência de saída, né? Acho que é importante pegar esses dados aqui. Control voltage, output. Vamos ver aqui. Time, output voltage. A corrente, ela, o pessoal fala em torno de 200 mA. O máximo que você pode puxar dele é 200 mA, tá? 200 mA a 12,5 volts. Deixa eu ver se aqui ele tem uma potência. Então, ficar esperto aí com essa tensão, né? Senão você ferra ele por dentro. Na hora, principalmente aqui, né? Provavelmente aquela falha lá pode estar relacionada até a esse LED aqui, né? Se essa corrente que estiver muito alta, né? Essa corrente aqui ela tem que estar em torno aí, ela tem que estar abaixo de 200 mA. Ok? Se ela estiver muito alta, vai dar problema. Então tem que calcular esse resistor aqui, pensando que a entrega aqui tem que dar no máximo 200 mA. Né? Melhor trabalhar abaixo disso, trabalhar com 100 mA. Ok, pessoal? Esse então é o 555 no modo astável. Já dá bastante pano para manga aí para vocês, não é? Seu vídeo aí já está dando mais de 1 hora. Ok? Beleza. Falou.